Olá, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como incluir uma declaração médica no SEI. Quando vocês abrem o SEI, ele vai abrir já nessa tela aqui. Então, vamos dizer assim, para eu começar a incluir um processo, eu quero colocar uma declaração médica para abonar um tempo ausente. Então, eu vou iniciar um processo. O tipo de processo é abono de falta. Então, eu digito abono e já vai aparecer aqui a indicação dos processos que tem com a palavra abono. Caso não apareça para você, é só clicar nesse maisinho aqui, que ele vai aparecer todos os processos. E aí, vamos dizer assim, ao digitar abono vai selecionar, mas no meu, como já foi feito outros, ele vai aparecer aqui, abono de falta. Então, eu vou selecionar. A especificação é o nome de quem eu vou fazer, mas eu vou, para facilitar, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer nesse caso, já conversei com a professora Ivanilde, eu vou usar o caso dela como exemplo. Então, eu vou colocar aqui o nome da professora Ivanilde. E aí, já vou selecionar aqui para colocar lá na especificação o nome dela também. E vou em salvar. Como ela nunca tinha feito um processo de abono de falta, ele abriu aqui o processo pela primeira vez. Caso a pessoa já tivesse feito um processo de abono de falta, ele diria que já existe um processo aberto e mostraria qual é o nome. Então, e qual é o número. Aí eu copiaria aquele número e colaria aqui no campo de pesquisa e daria Enter para colocar no mesmo processo. É igual atestado médico. Sempre é usado o mesmo processo para colocar atestados médicos. A mesma coisa a declaração médica. Seja a declaração que foi ao médico, seja a declaração de que fez um exame médico, ele sempre vai ser colocado no mesmo processo abono de falta. Então, eu vou incluir o documento. Eu vou aqui nesse primeiro ícone, que é de novo documento, incluir documento. O tipo de documento que eu vou colocar é o externo. Eu só coloco a declaração médica digitalizada em PDF. Então, o tipo de documento é declaração. A data do documento é a data em que eu estou colocando o documento. Então, no caso, a data de hoje, dia 26. O número, o nome na árvore é que tipo de declaração. Nesse caso, então, eu vou escrever o quê? Declaração, já está lá em cima, médica, e vou colocar a data de quando foi. É a do dia 1º de fevereiro de 2023. O tipo de documento é digitalizado nesta unidade. Tipo de conferência, documento original. Eu vou escolher onde está salvo o arquivo. Vou em abrir. Quando ele aparecer aqui embaixo, vamos dizer assim, é que ele já carregou o arquivo, então eu vou em confirmar dados para salvar essa indicação. Então, vai ver que vai aparecer a declaração médica aqui, dia 1º de fevereiro, e aqui, após o número do processo, ele vai aparecer. Eu escrevi lá que era declaração, eu escolhi o tipo de documento declaração, é esse primeiro nome. Médica, dia 1º de fevereiro de 2023, foi o que eu coloquei naquele número, nome da árvore. Então, para saber como ele vai identificar. Para pessoas que têm o controle de ponto pelo relógio biométrico, que vem o relatório da Secretaria de Educação, precisa ser devolvido com os números do SEI, na hora de enviar o processo, vão enviar para o RH da Prefeitura, que vão enviar para a unidade sede.ngp.afp, que é a área da folha de pagamento. Esse caso aqui específico é um caso de professor de área, assim como também dos contratados, que não vão ser enviados para o RH, e sim para a escola. Como a gente combinou, esse é um caso específico da Escola Curte Alvino Môniche, então ele vai ser enviado para a unidade do Curte Alvino Môniche, porque é o combinado da nossa escola de as declarações médicas serem colocadas no SEI para controle de frequência. Então, eu vou enviar aqui, usando esse ícone, o quarto ícone, que é de enviar processo. A unidade é sede.uef.encam.
que é Secretaria de Educação, Unidade de Ensino Fundamental, Escola Curte Alvino Monique. Então, eu vou selecionar, eu vou colocar manter processo aberto na unidade atual, para eu acompanhar, vamos dizer assim. Se eu não quiser colocar, também não tem problema, a partir do momento que foi enviado, a direção vai receber, não tem problema se não clicar aqui também. E por último, eu venho aqui em enviar processo. Então, já está, vamos dizer assim, ó, o processo está aberto, tanto na unidade da direção, que é o ENCAM, quanto na unidade do professor, que é o encam.ape. Nesse momento, o processo acabou. Eu incluí a declaração médica no SEI e está justificado aquele período de ausência. Lembrando que o período de ausência é 1 hora antes e 1 hora depois. Então, o que está abonado? A partir do meio-dia e 52 até as 16h12 está abonado o período de ausência, que é 1 hora antes do horário de entrada e até 1 hora depois do horário de saída. Então, esse é o processo para lançar, é o tutorial para lançar declaração médica no SEI e de forma mais específicas para os professores de área ou contratados colocarem e enviar para a nossa escola Curte Alvino Monique.